Povo de Deus, eu sou o pastor Leandro Borges Peixoto, pastor titular da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Estou aqui para fazer um comunicado à nossa igreja e que eu entendo poderá também abençoar outras igrejas, líderes e cristãos. Desde que começou todo esse alvoroço no nosso país no que diz respeito à pandemia do coronavírus, o que eu fiz foi, além de me voltar para as Escrituras, especialmente o livro de Joel, o livro de Abacuque, eu tenho lido a história da igreja, a história das epidemias ao longo da história da igreja. Aliás, este livro, em inglês, infelizmente não no nosso idioma ainda, Lutero, Cartas de Conselho Espiritual, escritas a diversas pessoas em diversas ocasiões, livro muito bom, onde ele no capítulo 8, ele vai dar conselhos para tempos de epidemia e fome. Então, a propósito, eu quero dizer que no domingo, 22 de março, nós teremos aqui, a partir das 9h30 da manhã, transmissão ao vivo de Escola Bíblica Dominical, onde eu vou passear pela história da igreja, mostrando momentos de epidemia, fome, crises e como a igreja jamais se furtou em ajudar. E Deus sempre a usou triunfantemente. E é o que eu creio acontecerá mais uma vez na nossa nação agora. Então, eu vou ler esse comunicado importante aos membros e visitantes da Segunda Igreja Batista em Goiânia. É uma carta, eu sei, um pouquinho extensa. Eu leio em nome da diretoria da Segunda Igreja Batista em Goiânia também, da nossa liderança, uma carta que ficará, creio eu, guardada, registrada para os anais da história e que servirá de modelo para as próximas gerações, especialmente gerações que virão, porque a julgar pelo o que está acontecendo na nossa própria geração, as pessoas são sempre muito práticas, sem muita reflexão sobre as consequências das nossas palavras e atos, não é mesmo? Então, eu vou ler o comunicado, eu peço um pouquinho da sua atenção, deverá tomar aí cerca de 13, 14 minutos, mas são coisas muito importantes para nós. Goiânia, 17 de março de 2020. Comunicado importante aos membros e visitantes da Segunda Igreja Batista em Goiânia, doravante denominada SIB. Povo de Deus, graça e paz. Desejosos de somarmos ao esforço comunitário na contenção da disseminação do Covid-19, conscientes de que estamos praticando nosso cuidado mútuo, principalmente com os mais vulneráveis ao visto, e ainda mais importante, buscando a glória de Deus em tudo que fazemos, eu, Leandro Borges Peixoto, pastor titular, juntamente com a diretoria da SIB, solicitamos sua atenção para algumas recomendações e orientações ao longo deste comunicado. O que faremos será algo nunca feito ao longo de 75 anos de história de nossa igreja, mas confiamos no Senhor que será absolutamente excepcional e temporário. Outras igrejas no país todo, também na nossa cidade, estão tomando a mesma sábia decisão para o momento. Cabe lembrar que não é a primeira vez que algo semelhante aconteceu na história geral da Igreja de Cristo. Em 1918, ocasião da gripe espanhola, várias igrejas cristãs nos Estados Unidos e na Europa prudentemente tomaram as mesmas medidas e contiveram o letal avanço daquela epidemia. Saibam que tomamos as decisões que virão a seguir com profundo pesar, pois nós sabemos que ouvir a palavra de Deus pregada na congregação, orar em comunidade, cantar louvores a Deus no culto público, celebrar a ceia do Senhor na reunião da igreja e demonstrar afetos aos irmãos é algo vital, é algo indispensável à vida do cristão. E precisamente por esta razão,
ou por estas razões, Hebreus 10, 25, nos impera a não deixar de congregar como é costume de alguns. No entanto, meu povo, tais medidas de privação social devem, no momento, ser levadas a sério, tanto na vida comunitária da igreja, como noutras esferas do viver. Pois devemos ser sal e luz, Mateus 5, de 13 a 16. Devemos dar o exemplo do que é um cidadão cristão que ama e procura a paz de sua cidade, Jeremias 29, 7. Portanto, seguindo recomendações e decretos de órgãos competentes, estão suspensas, até segundo comunicado, todos os cultos e atividades públicas de nossa igreja. São elas: escola bíblica dominical, cultos de domingo, mulheres cristãs em missão, a MCM, culto de quarta-feira, que é a reunião de oração da igreja, café com Deus, que é a reunião de oração de homens, refugiados, que é o encontro da juventude nas noites de sexta-feira, farol, que é a programação de sábado dos adolescentes, os ensaios do Ministério de Música, cursos, esportes na quadra da igreja e demais programações dos diversos departamentos, todos temporariamente suspensos até segundo comunicado. Destacamos: trabalharemos normalmente. Secretaria, administração, pastores e ministro de música da igreja estarão todos em atividades internas como de costume, apostos. Qualquer membro, desejando ou precisando, poderá ter acesso à secretaria da CIB nos horários de sempre. Empenharemos para reforçar limpeza e higienização das dependências da CIB. Analisaremos diariamente o quadro geral e as orientações dos órgãos competentes para, em qualquer mudança ou alteração que nos caiba como igreja, prontamente avisaremos a vocês. Iniciaremos uma corrente de oração entre os membros da igreja. Oraremos pela igreja, oraremos pela cidade, oraremos pelo país, oraremos pelo mundo, oraremos pelo seu trabalho, oraremos pela sua família, pelas suas finanças, pelas finanças do país, pelas finanças da igreja. Oraremos muito. Buscaremos manter contato telefônico com irmãos idosos, com enfermos e com aqueles que se enquadram em grupo de risco de nossa igreja. Sentiremos saudades e falta de nossa tão doce e agradável comunhão, mas precisamos que todos evitem visitar uns aos outros neste momento. Visitas apenas estritamente necessárias. Estaremos prontos para cuidar. Se precisar de oração, se precisar de visita e ou cuidado pastoral, por favor, não hesite em nos chamar. Jamais nos omitiremos do cuidado do rebanho. Amamos vocês todos com fé. Efésios 6, 23. Manteremos transmissões online. Agora sobre as transmissões de mensagens e da EBD online. Quarta-feira, Escola Bíblica Dominical, quarta-feira, culto de oração a partir das 19h30. Escola Bíblica Dominical a partir de 9h30. Culto matutino do domingo a partir de 10h30. Culto noturno do domingo a partir das 19h. E uma brincadeirinha. A cantina da igreja, Micaela informa, funcionará tanto pelo iFood como pelo Uber Eats. Gente, é só brincadeira, só para descontrair. Todas as mensagens e aulas de EBD terão transmissão com interação ao vivo em plataformas de mídias sociais, as quais posteriormente informaremos. Fique atento. Tenha em mente que essas transmissões
não se constituem em culto virtual ou culto online da igreja. Tal coisa não existe em nossa eclesiologia batista. É tão somente uma medida emergencial. Agora, orientações gerais. As próximas semanas e meses, gente, certamente afetarão a economia global, em especial as famílias, principalmente aquelas cujo trabalho depende diretamente do contato com o público. Se você, membro da igreja, necessitar de alguma assistência ou auxílio diaconal, por favor, faça contato conosco. A todos os membros e amigos pedimos que orem e considerem, além de dizimar, contribuam com liberalidade para a igreja ter recursos financeiros para honrar com seus compromissos e ter com que acudir os que certamente precisarão de auxílio neste momento de crise. Seja bom mordomo de seu dinheiro. Seja liberal em suas contribuições. Mantenha sua vida devocional. Se for o caso, utilize o tempo ocioso para longos períodos de leituras bíblicas e de bons livros. Transforme as longas horas do dia em retiros espirituais. Evite a televisão e as redes sociais. Estamos literalmente em guerra, meu povo. Assista e estude as séries de mensagens disponíveis no nosso canal no YouTube. youtube.com/prleandroBpeixoto. Especialmente, assista a série de mensagens em Apocalipse. Elas e tantas outras estão também no nosso site na internet, cibgoiania.org. Tenha cuidado, nós te pedimos, ao postar notícias, comentários e outros nas mídias da igreja e mesmo nas suas mídias pessoais. A divulgação irresponsável de notícias e ou a multiplicação leviana de posts, fake news, não ajuda e dá péssimo testemunho de nosso zelo pessoal para com as coisas do reino de Deus. Aproveite para anunciar a esperança do Evangelho de Cristo aos que se encontram aflitos e temerosos. Esse é um bom momento para deixar nossa luz brilhar, dando bom e sábio testemunho de Cristo em tudo o que fazemos, como sempre deve ser. Lembre-se das palavras do profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia, o Senhor conhece os que nele se refugiam. Meu povo, havendo oportunidade, sirva os doentes e os que estão sofrendo próximos a você, como a igreja cristã sempre fez em outras ocasiões na história. E que nos unamos em oração, suplicando para que esta seja uma ocasião propícia para que homens e mulheres pecadores se voltem com arrependimento e fé para a grande graça de Deus em Cristo Jesus, que não apenas perdoa pecados por meio de sua morte na cruz, mas também nos dá a esperança da vida eterna por meio de sua poderosa ressurreição. Leia João 11, 25 e 26. Leia Romanos 4, 24 e 25. Lembre-se, não se esqueça, a igreja segue marchando triunfante. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só lhe deu glória. Com carinho pela Segunda Igreja Batista em Goiânia, pela diretoria da Segunda Igreja Batista em Goiânia, Leandro Borges Peixoto, seu pastor. As contas bancárias da igreja, da Segunda Igreja Batista em Goiânia, estarão aqui abaixo do vídeo e serão também enviadas no corpo desta carta ou aí abaixo no seu WhatsApp. Nós temos conta na Caixa Econômica Federal e no Banco Itaú. Nós pedimos que você contribua liberalmente para que não falte mantimento, para que honremos compromissos e tenhamos com que acudir aqueles que certamente precisarão num momento pandêmico como este. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. E só de falar assim eu já sinto saudade de você.
do nosso culto, da nossa comunhão, dos abraços, das brincadeiras, mas em breve estaremos juntos de novo. Amo vocês. Que Deus os abençoe com graça, misericórdia e paz.